A cunhada alega que fugiu de um marido abusivo e precisava de um lugar para ficar. Depois de 2 meses trazendo homens desconhecidos e um incidente com a polícia, descobrimos quem era o verdadeiro problema. Oi pessoal, preciso desabafar em algum lugar porque não sei com quem mais conversar sobre isso e sinto que estou enlouquecendo. Estou usando uma conta descartável por privacidade. Tenho 34 anos e meu marido Mark tem 35. Estamos casados há 8 anos, somos donos da nossa casa, temos empregos estáveis e geralmente vivemos uma vida tranquila e previsível, que é como gostamos. A pessoa principal nesta situação é a irmã mais nova de Mark, Chloe, de 29 anos. Mark e Chloe nunca foram particularmente próximos, não é um evento específico e grandioso, mas como anos de conflitos de personalidade, escolhas de vida diferentes e o que Mark descreve como a tendência de Chloe para o drama e autossabotagem. Eles eram civilizados durante eventos familiares obrigatórios antes de nos mudarmos para o outro lado do país há 5 anos, mas raramente se falavam de outra forma. Os pais de Mark protegiam Chloe bastante na opinião dele, o que sempre foi uma fonte de atrito. Mark geralmente mantinha distância para sua própria paz de espírito. Não víamos Chloe pessoalmente desde a nossa mudança, embora ouvíssemos atualizações ocasionais através dos pais de Mark, geralmente envolvendo alguma nova crise, emprego que ela largou ou drama de relacionamento. Cerca de 2 meses atrás Mark recebeu uma ligação de Chloe tarde da noite. Ela estava chorando histericamente dizendo que finalmente tinha deixado o marido David. Eles estavam casados há cerca de 2 anos. Sabíamos muito pouco sobre ele. Chloe não era ótima em manter ninguém informado a menos que precisasse de algo. Ela alegou que David era controlador e emocionalmente abusivo, e que as coisas tinham piorado, a fazendo temer por sua segurança. Ela disse que fez uma mala, saiu dirigindo e acabou em um hotel a algumas cidades de onde moravam, o que fica a vários estados de distância de nós. Ela disse que não tinha para onde ir, que não poderia ir para a casa dos pais porque David conhecia pessoas na cidade deles, o que soou estranho, e perguntou se poderia vir ficar conosco só por um tempinho, só até conseguir se reerguer. Mark hesitou. Ele se lembrou de todos os problemas passados com Chloe, sua falta de confiabilidade e sua tendência a deixar bagunça para os outros limparem. Mas a história que ela contou era alarmante. A ideia de sua irmã afastada ou não estar potencialmente insegura e sozinha era angustiante para ele. Eu também me senti péssima por ela. A ideia de alguém fugindo de uma situação abusiva é horrível. Conversamos sobre isso por um longo tempo. Mark se sentiu na obrigação e eu concordei que fornecer um refúgio seguro e temporário parecia a coisa certa a fazer. Imaginamos que algumas semanas, talvez um mês no máximo, dariam a ela tempo para descobrir seus próximos passos, encontrar um emprego e talvez fazer algum aconselhamento. Concordamos que ela poderia vir. Chloe chegou 2 dias depois parecendo exausta e carregando uma mala e uma mochila. Na primeira semana ela ficou muito quieta, ficava principalmente no quarto de hóspedes, dormia muito e parecia genuinamente abalada. Ela não falava muito sobre David ou os detalhes do abuso a menos que fosse perguntada, e mesmo assim suas respostas eram um tanto vagas, focando mais em como estava assustada e como ele era controlador em relação a dinheiro e suas amizades. Tentamos ser solidários dando espaço, mas também deixando claro que estávamos lá. Eu cozinhava, Mark tentava perguntar gentilmente sobre seus planos, sugerindo recursos para procurar emprego ou grupos de apoio. Então as coisas começaram a mudar, lentamente no início. Por volta da segunda semana ela começou a falar sobre precisar relaxar e esquecer. Isso se traduziu na compra de algumas garrafas de vinho, logo se tornou um evento noturno. Ela ficava acordada até tarde na sala de estar assistindo TV e bebendo depois que Mark e eu íamos para a cama. Começamos a encontrar garrafas vazias deixadas de fora, copos com resíduos de vinho pegajosos na mesinha de centro. Ela também começou a pedir dinheiro emprestado, primeiro pequenas quantias, $20 aqui, $40 ali, para coisas essenciais ou uma passagem de ônibus para procurar empregos, embora raramente víssemos evidências de procura ativa de emprego. Ela alegou que David havia congelado suas contas conjuntas. Mais tarde ela disse que eles nunca tiveram contas conjuntas, ele apenas controlava o acesso dela ao seu próprio dinheiro. Mark deu a ela algum dinheiro inicialmente, se sentindo culpado por sua situação. Na terceira semana o comportamento dela piorou, ela começou a sair, não dizia para onde, apenas que ia encontrar um amigo ou espairecer. Voltava tarde, às vezes claramente embriagada, tropeçando um pouco ou falando alto ao telefone no corredor. Uma noite por volta das 2 da manhã Mark e eu fomos acordados por barulhos de batidas. Descemos e encontramos Chloe tentando sem sucesso destrancar silenciosamente a porta da frente, tendo esquecido a chave. Ela riu quando nos viu, dizendo que só precisava de um pouco de ar. A bagunça também aumentou, o quarto de hóspedes começou a parecer uma zona de desastre, roupas empilhadas, pratos usados deixados por dias. O banheiro de hóspedes estava constantemente bagunçado com sua maquiagem e toalhas molhadas no chão. Tentamos conversar com ela gentilmente sobre limpar suas coisas, regras da casa e ser atenciosa com o barulho tarde da noite. Ela pedia desculpas, talvez fizesse um pequeno esforço por um dia e depois voltava aos mesmos hábitos. Os pedidos de dinheiro se tornaram mais frequentes e por valores maiores. Ela alegava que precisava de roupas, produtos de higiene pessoal, dinheiro para taxas de inscrição de emprego, o que soou suspeito. Mark começou a dizer não, dizendo a ela que precisava administrar o dinheiro que tinha e se concentrar em encontrar trabalho. Isso levou a silêncios carrancudos ou comentários passivo-agressivos de Chloe sobre nós a não entendermos pelo que ela passou. A situação realmente começou a ficar insustentável por volta da sexta semana. Chloe anunciou que havia conseguido um emprego de meio período como garçonete em um bar. Ficamos
inicialmente aliviados pensando que isso era um passo em direção à independência. No entanto, parecia apenas dar ela mais dinheiro para festas. Ela começou a sair quase todas as noites após seus turnos ou em suas noites de folga. 2 vezes nas últimas 2 semanas ela trouxe estranhos para nossa casa tarde da noite, não apenas amigos, mas homens que ela aparentemente acabou de conhecer no bar onde trabalha ou em outros bares que visitou após o expediente. Na primeira vez Mark e eu acordamos por volta das 3 da manhã com conversas altas e risadas no andar de baixo. Mark desceu e encontrou Chloe na sala de estar com um homem que nenhum de nós conhecia, ambos bebendo cerveja. Mark ficou furioso. Ele disse ao homem educadamente, mas com firmeza que era tarde e pediu que ele fosse embora. Ele então disse a Chloe em termos inequívocos que trazer estranhos para nossa casa sem permissão, especialmente tarde da noite, era absolutamente inaceitável. Chloe ficou na defensiva dizendo que era adulta, que era apenas um amigo e que Mark a estava tratando como criança. A discussão esquentou antes que ela fosse para o quarto batendo a porta. A segunda vez foi há apenas 3 noites, situação semelhante com um homem diferente. Desta vez eles estavam mais quietos, mas me levantei para usar o banheiro por volta das 4 da manhã e a vi deixando alguém sair pela porta da frente. Quando a confrontei na manhã seguinte ela inicialmente negou, depois disse que ele estava apenas a acompanhando até a porta, e finalmente admitiu que ele esteve lá dentro por apenas alguns minutos. Ela me acusou de espioná-la. Somando isso começamos a notar inconsistências em sua história sobre David. Quando Mark apontou gentilmente uma contradição ela ficou nervosa e mudou de assunto ou acusou de a ficar do lado de David. Mark e eu estamos constantemente estressados. Conversamos em voz baixa em nosso quarto sobre o que fazer. Mark se sente incrivelmente dividido. Ele odeia o que está acontecendo. Está com raiva do comportamento de Chloe e do desrespeito por nossa casa e regras, mas a narrativa da irmã sofrendo ainda tem algum poder sobre ele. Ele se sente culpado por expulsá-la se ela realmente não tiver para onde ir em segurança. Eu entendo o conflito dele, mas minha simpatia se esgotou, substituída por frustração e uma suspeita crescente. O comportamento atual dela não se alinha com a imagem de uma vítima apavorada tentando reconstruir sua vida. Parece mais alguém fugindo da responsabilidade e usando uma acusação horrível como escudo. Nossa casa não parece mais nossa. Estamos tensos esperando o próximo incidente. Chloe alterna entre ser excessivamente doce, geralmente quando quer algo, e ser carrancuda e defensiva. Ela evita Mark e eu o máximo possível a menos que precise de dinheiro ou queira reclamar do emprego ou de como sua vida é injusta. A situação atual é esta. Chloe está morando em nossa casa, trabalhando esporadicamente em um bar, gastando seu dinheiro saindo, bebendo muito, desrespeitando nossas regras, trazendo estranhos para casa e mostrando inconsistências crescentes em sua história sobre escapar de um marido abusivo. Mark e eu estamos no limite. Nossa paciência acabou e minha crença em sua história de vítima está seriamente abalada. Me sinto péssima até mesmo por duvidar de alguém que alega abuso, mas as ações dela estão tornando cada vez mais difícil acreditar. O estresse está afetando nosso casamento, nossa paz de espírito e nosso senso de segurança em nossa própria casa. Sou uma pessoa horrível por duvidar seriamente da história de Chloe sobre David? Qualquer conselho sobre como proceder seria apreciado. Atualização. Obrigado a todos que responderam ao meu post original. Ler seus comentários e mensagens foi incrivelmente útil, em parte porque validou que minhas suspeitas não eram completamente infundadas, e em parte porque me deu perspectiva sobre o quão séria essa situação havia se tornado. Agradeço às pessoas por compartilharem suas próprias experiências e conselhos, alguns esclarecimentos com base em perguntas comuns. O relacionamento de Mark e Chloe, alguns pediram mais detalhes. O relacionamento deles sempre foi tenso. Mark vê Chloe como alguém que sempre manipulou situações e membros da família, especialmente seus pais para conseguir o que quer, muitas vezes deixando o caos para trás. Ela passou por empregos, apartamentos e relacionamentos, precisando frequentemente de resgates financeiros de seus pais. Mark se distanciou anos atrás porque achava o drama constante dela exaustivo e não queria ser arrastado para resgatá-la repetidamente. Seus pais muitas vezes amenizavam as coisas ou davam desculpas para ela, o que frustrava ainda mais Mark. Essa história é o motivo pelo qual ele hesitou inicialmente, mas também porque a alegação de abuso o atingiu com força. Parecia o único cenário em que ele tinha que intervir. A posição de Mark agora. Mark não está mais dando desculpas para Chloe. Ver o comportamento dela em primeira mão, especialmente trazendo estranhos para casa, erodiu significativamente sua simpatia. O conflito que mencionei anteriormente era mais sobre a culpa associada a potencialmente abandonar uma irmã. Agora ele está principalmente com raiva e concorda que Chloe precisa ir embora, mas estava lutando com como fazer isso sem prova concreta de que ela não estaria em perigo se nos deixasse. Ele se preocupava com a reação de seus pais se eles expulsassem a vítima. O comportamento específico de Chloe. As pessoas pediram mais exemplos. A bebida não é mais apenas vinho. Encontramos garrafas de vodka vazias escondidas no armário do quarto de hóspedes. As brigas mencionadas são geralmente ela gritando alto ao telefone, muitas vezes sobre dinheiro ou alguém supostamente a prejudicando, ou entrando em conversas circulares e argumentativas conosco se tentamos impor um limite, como limpar ou não pedir dinheiro emprestado. O dinheiro que ela gastava parecia ir inteiramente para roupas, maquiagem, corridas de aplicativo e bebidas em bares, nada indicando economia para um apartamento ou necessidades de longo prazo. Os estranhos eram homens que ela conheceu enquanto estava fora. Ela não parecia saber seus sobrenomes. Ler os comentários solidificou um pensamento que vinha crescendo em minha mente. Eu precisava saber a verdade sobre o casamento dela. Sua história tinha lacunas e seu comportamento atual parecia
parecia inconsistente com alguém traumatizado e tentando se reconstruir. A ideia de que ela poderia estar mentindo sobre algo tão sério e usando essa mentira para nos manipular parecia horrível, mas cada vez mais plausível. Vários comentários sugeriram tentar verificar sua história, talvez encontrando o marido David. Senti um enorme conflito interno sobre isso, parecia agir pelas costas dela, potencialmente interferindo em algo complexo, mas a situação em nossa casa era insustentável e Mark e eu não podíamos tomar uma decisão clara sem saber se o fundamento de sua presença aqui era verdadeiro. Se ela estivesse dizendo a verdade, precisaríamos abordar sua partida de forma diferente, talvez com mais foco em recursos e apoio. Se ela estivesse mentindo, então a remoção imediata parecia mais justificada e necessária. Decidi que tinha que tentar. Senti que Mark não deveria ser o único a fazer isso dadas as dinâmicas familiares. Parecia minha responsabilidade como a pessoa cuja casa e paz estavam sendo igualmente perturbadas, e talvez como alguém um pouco mais emocionalmente distante de sua história familiar. Então fiz algo que nunca pensei que faria. Fui ao Facebook. Chloe não é muito ativa, mas ela tem um perfil antigo. Percorri sua lista de amigos procurando por alguém chamado David com conexão com a área onde ela costumava morar. Levou algum tempo cruzando fotos e locais que ela havia mencionado vagamente. Eventualmente encontrei um perfil de um homem chamado David, com sobrenome, cuja foto de perfil mostrava com Chloe parecendo um casal datada de cerca de um ano atrás. Sua localização correspondia aonde ela disse que eles moravam. Minhas mãos tremiam. Hesitei por muito tempo, talvez uma hora apenas olhando para o perfil dele. Então respirei fundo e enviei uma mensagem para ele pelo Facebook Messenger. Fui simples e direta. Me apresentei como esposa de Mark, cunhada de Chloe. Expliquei que Chloe estava hospedada conosco há quase 2 meses depois de deixá-lo alegando que estava fugindo de uma situação abusiva. Disse que o comportamento dela aqui estava causando sérios problemas e que havia inconsistências em sua história. Perguntei se ele estaria disposto a conversar comigo apenas para entender o que realmente havia acontecido. Não acusei Chloe na mensagem, apenas relatei o que ela nos havia dito e que estávamos tentando entender a situação. Cliquei em enviar e senti um nó no estômago. Honestamente, não esperava uma resposta ou talvez esperasse uma resposta raivosa, mas cerca de 3 horas depois meu telefone vibrou. Era uma mensagem de David. Ele disse que ficou chocado ao saber que Chloe estava dizendo que ele era o agressor, mas ele pareceu aliviado por alguém ter entrado em contato. Ele concordou em conversar. Acabamos trocando mensagens por mais de 1 hora naquela noite. Não vou detalhar tudo o que ele disse, mas o resumo é totalmente diferente da história de Chloe. Segundo David, Chloe era quem tinha um comportamento volátil. Ele descreveu constantes explosões verbais e emocionais, acusações, ciúmes e comportamento controlador direcionado a ele. Ele mencionou casos dela jogando coisas durante discussões, nunca o atingindo, mas danificando propriedade, consumo excessivo de álcool que levava a brigas, acumulação de dívidas em cartões de crédito que ele estava pagando e ameaças de ir embora ou se machucar se não conseguisse o que queria. Ele disse que ela frequentemente desaparecia por dias após as discussões indo ficar com amigos ou familiares sem dizer a ele onde estava. Ele disse que o incidente final antes de ela ir embora envolveu ela ficar bêbada na festa de um amigo, iniciar uma discussão alta com ele na frente de todos e depois desaparecer. Ele chegou em casa e a encontrou já tendo partido com um bilhete dizendo que o estava deixando porque ele a estava sufocando. Ele não tinha notícias diretas dela desde então, mas os pais dela ligaram para ele com raiva o acusando de maus tratos não especificados com base no que Chloe havia contado a eles. Ele não tinha ideia de que ela estava alegando abuso físico e pareceu genuinamente chocado. Ele forneceu exemplos específicos e datas para alguns eventos que correspondiam a coisas que Chloe havia mencionado vagamente, mas de uma perspectiva completamente diferente. A história dele se alinhava perturbadoramente bem com o comportamento que estávamos vendo agora. Depois que a conversa terminou, fiquei sentada por um tempo processando. Não foi alívio que senti exatamente, foi uma raiva fria e uma sensação de clareza. Tirei capturas de tela de toda a conversa por via das dúvidas. Então fui encontrar Mark, que estava trabalhando em seu escritório em casa. Disse a ele que precisava conversar com ele. Fechei a porta e expliquei o que tinha feito. Mostrei a ele as mensagens. Ele as leu em silêncio, sua expressão mudando de surpresa para raiva, para algo que parecia uma resignação cansada. Ele não ficou com raiva de mim por contatar David. Ele apenas disse baixinho: eu sabia que algo não estava certo. Eu deveria ter confiado no meu instinto sobre ela. Ele estava com raiva de Chloe pela mentira, por nos manipular, por nos fazer passar por isso. Ele também estava com raiva de si mesmo por deixar a alegação de abuso anular seu bom senso. Conversamos por mais 1 hora, não havia mais conflito entre nós sobre o que precisava acontecer. Concordamos que Chloe tinha que ir embora imediatamente. A questão não era mais mas em como administrar sua saída, especialmente dada sua potencial volatilidade. Decidimos dormir sobre o assunto e confrontá-la juntos no dia seguinte. Atualização 2. Esta atualização cobre os eventos do fim de semana imediatamente após minha atualização anterior, apenas alguns dias depois que falei com David e Mark e eu decidimos que Chloe tinha que ir embora. Depois que Mark e eu conversamos até tarde naquela noite, digamos que era uma quinta-feira à noite, a atmosfera na casa mudou sutilmente. Não contamos a Chloe imediatamente sobre a conversa com David, precisávamos de um plano e queríamos apresentar uma frente unida quando a confrontássemos. Decidimos esperar até sábado de manhã, o que nos daria sexta-feira para nos prepararmos mental e praticamente, como descobrir o que diríamos antecipando a reação dela. No entanto, acho que Chloe percebeu que algo estava errado. Mark e eu fomos civilizados, mas distantes com ela na sexta-feira, não engajamos em conversa fiada, não perguntamos sobre o dia dela e respondemos às perguntas dela educadamente, mas brevemente. Ela parecia um pouco mais contida, talvez um pouco desconfiada. Ela não saiu na sexta
noite, o que era incomum, ficou principalmente no quarto dela. Esperávamos que isso significasse que o confronto no sábado poderia ser menos dramático do que o previsto. Estávamos errados. Sábado chegou, nosso plano era conversar com ela depois do café da manhã, no entanto, os eventos atropelaram nosso plano. Chloe acordou tarde por volta das 11 horas, ela desceu parecendo que não tinha dormido bem, mas também parecia agitada. Ela mencionou que ia sair para resolver umas coisas e encontrar uma amiga para almoçar. Ela pediu $50 emprestados a Mark antes que pudéssemos sequer começar a conversa que havíamos planejado. Ele deu a ela, em parte por hábito, em parte porque fomos pegos de surpresa por sua partida abrupta e não queríamos iniciar o confronto enquanto ela estava saindo pela porta. Ela saiu por volta do meio-dia. Passamos a tarde tensos e esperando. Mark ligou para os pais para dar um aviso cuidadosamente formulado, basicamente dizendo que as coisas não estavam funcionando com Chloe, que o comportamento dela estava causando sérios problemas além de apenas precisar de um lugar para ficar e que ela provavelmente precisaria fazer outros arranjos muito em breve. Ele não mencionou o contato com David ou a mentira sobre o abuso ainda querendo lidar com Chloe primeiro. Seus pais previsivelmente expressaram preocupação por Chloe e pareceram céticos, instando Mark a ser paciente. Chloe não voltou à tarde nem no início da noite, o turno dela no bar não começava antes das 19 horas daquela noite. Por volta das 18 horas ela mandou uma mensagem para Mark dizendo que tinha encontrado umas pessoas e iria direto para o trabalho de onde estava. Não tivemos mais notícias dela até muito mais tarde. Por volta da 1h30 da madrugada de domingo, Mark e eu fomos acordados por gritos vindos do andar de baixo, não apenas a voz de Chloe, mas a voz de um homem também raivosa e alta. Houve baques, como algo pesado atingindo o chão ou a parede, seguido por um som distinto de algo quebrando. Nós dois pulamos da cama e corremos para baixo. A cena em nossa sala de estar era caótica. Chloe estava parada perto da mesinha de centro virada, a fonte do barulho presumivelmente, gritando histericamente. Um homem que nunca tínhamos visto antes estava perto da porta da frente segurando a mão no rosto gritando de volta para ela. Havia uma luminária quebrada no chão perto da mesa, o ar cheirava fortemente a álcool. Mark imediatamente se colocou entre eles dizendo a ambos em voz alta para pararem. Ele perguntou ao homem o que estava acontecendo. O homem, que parecia abalado e com raiva, disse que conheceu Chloe no bar onde ela trabalhava. Eles foram para outro bar depois do turno dela, tomaram umas bebidas e ela o convidou para nossa casa. Ele disse que estavam conversando na sala de estar quando Chloe de repente ficou com raiva por algo sem importância. Ele disse que não conseguia nem se lembrar claramente do que. Ele alegou que ela começou a gritar, jogou a luminária e quando ele tentou ir embora ela o atacou e arranhou seu rosto. Ele apontou para a bochecha e pudemos ver marcas de arranhões visíveis sangrando um pouco. Chloe começou a gritar que ele estava mentindo, que ele a tinha atacado e que ele estava tentando se aproveitar dela. Suas acusações eram descontroladas e não faziam muito sentido. Ela parecia fortemente embriagada e gesticulava descontroladamente. O homem insistiu que só queria ir embora e que ela era louca. Mark tentou acalmar a situação dizendo a Chloe para ir para o quarto dela e ao homem para esperar lá fora enquanto resolvíamos as coisas. Chloe se recusou, continuando a gritar acusações, e o homem se recusou a ir embora sem garantir que entendêssemos que ela o havia atacado. A situação parecia completamente fora de controle e potencialmente perigosa. Olhei para Mark e nem precisamos discutir. Enquanto ele tentava manter Chloe e o homem separados, caminhei calmamente até o balcão da cozinha, peguei meu telefone e liguei para o 911, expliquei brevemente que houve uma briga em nosso endereço envolvendo uma hóspede e alguém que ela trouxe para casa, e que o homem estava alegando que havia sido agredido fisicamente pela hóspede. Dei nosso endereço e confirmei nosso número de telefone. O atendente disse que os policiais estavam a caminho. Sinto muito ter que fazer isso, mas terei que terminar a atualização aqui pois tenho trabalho a fazer. Escreverei uma nova atualização e postarei em alguns dias. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde o incidente em que liguei para a polícia. A polícia chegou cerca de 10 a 15 minutos após minha ligação naquela manhã de domingo. 2 policiais vieram à porta. Mark os deixou entrar. A cena ainda estava tensa. Chloe tinha parado de gritar, mas agora soluçava dramaticamente em uma cadeira enquanto o homem permanecia perto da porta parecendo ansioso. A luminária quebrada e a mesa virada ainda estavam lá. Os policiais separaram todos. Um levou o homem para fora para conversar enquanto o outro falou com Mark e comigo na sala de jantar e depois tentou falar com Chloe na sala de estar. Mark e eu contamos o que sabíamos. Chloe estava hospedada conosco, ela trouxe o homem para casa. Fomos acordados por gritos e barulhos de coisas quebrando. Descemos e os encontramos discutindo, os móveis virados, a luminária quebrada e a alegação do homem de que Chloe o havia agredido, juntamente com os arranhões visíveis em seu rosto. Também afirmamos que Chloe o estava acusando de atacá-la. Embora não tivéssemos testemunhado a agressão física em si, apenas o rescaldo imediato, mencionamos que Chloe havia bebido. O policial que anotou nossa declaração foi profissional e fez anotações. Enquanto isso, a conversa de Chloe com outro policial era audível. Ela estava chorosa e alegou que o homem havia se tornado agressivo quando ela pediu para ele ir embora, que ela agiu em legítima defesa e que estava com medo. Ela enfatizou novamente que estava ali porque havia fugido de um marido abusivo tentando se pintar como vítima. O policial que falou com o homem voltou para dentro. Acontece que o homem, vamos chamá-lo de John, queria prestar queixa por agressão. Ele mostrou ao policial os arranhões novamente. A polícia tirou fotos do rosto dele e da luminária quebrada e a desordem na sala de estar. Eles falaram com Chloe novamente informando de que John desejava prestar queixa. Ela ficou histérica novamente negando tudo, dizendo que a culpa era dele. Dadas as histórias conflitantes, mas o ferimento
comportamento visível em John e os sinais de um distúrbio. A polícia documentou tudo minuciosamente. Eles informaram a Chloe que um boletim de ocorrência seria registrado com base na queixa de John e que a promotoria decidiria se daria prosseguimento às acusações. Como parecia ser uma agressão leve, nível de contravenção, e o agressor principal não estava imediatamente claro sem testemunhas independentes do contato físico em si, eles não prenderam Chloe no local. No entanto, eles anotaram todas as informações dela e de John. Eles aconselharam fortemente John a deixar o local, o que ele prontamente concordou em fazer. Eles também falaram firmemente com Chloe sobre a seriedade da situação e as potenciais consequências legais. Depois de cerca de uma hora a polícia foi embora. Assim que a porta se fechou atrás dos policiais o silêncio pareceu pesado. Chloe imediatamente se voltou contra nós furiosa, nos acusando de traí-la, de chamar a polícia para ela e de ficar do lado de um estranho em vez da família. Mark a interrompeu, ele disse a ela claramente: "Nós sabemos que você mentiu, Chloe, nós sabemos que você mentiu sobre David, nós sabemos que você era o problema naquele casamento." Chloe congelou, seu rosto ficou pálido e depois vermelho. "O quê? Como? Você falou com ele?" Eu dei um passo à frente. "Sim, eu falei, ele nos contou tudo, combina exatamente com o que vimos aqui." Mark continuou: "Seu comportamento esta noite atacando alguém que você trouxe para nossa casa, fazendo a polícia ser chamada, este é o fim da linha. Você nos usou, você mentiu sobre algo horrível para nos manipular a te dar um lugar para ficar para que você pudesse continuar se comportando assim, você precisa fazer suas malas agora, você não vai passar outra noite nesta casa." Chloe começou a discutir, depois a chorar e depois a implorar. Ela disse que não podíamos simplesmente expulsá-la, que ela não tinha para onde ir, que seus pais acabariam com ela e que David tinha arruinado sua vida. Permanecemos firmes, Mark repetiu: "Faça suas malas, você precisa ir embora." Foi uma cena feia, ela jogou roupas na mala soluçando e resmungando insultos contra nós, ela continuava tentando nos envolver em discussões, trazendo à tona problemas familiares passados, acusando Mark de sempre odiá-la. Nós nos recusamos a nos envolver, apenas ficamos ali esperando. Demorou cerca de uma hora, ela ligou para alguém em seu telefone sussurrando furiosamente, presumivelmente arranjando uma carona ou um lugar para ir. Finalmente ela arrastou sua mala e mochila para a porta da frente, ela nos deu um último olhar de ódio e disse: "Vocês vão se arrepender disso, vocês vão ver." Então ela saiu batendo a porta atrás dela, observamos pela janela enquanto ela entrava em um carro que parou alguns minutos depois, não reconhecemos o carro. O rescaldo imediato foi silencioso, mas incrivelmente estressante. A primeira coisa que fizemos foi limpar a sala de estar e jogar a luminária quebrada no lixo. A segunda coisa que fizemos no dia seguinte foi trocar todas as fechaduras das portas. Mark ligou para seus pais mais tarde naquele domingo para contar exatamente o que aconteceu, a mentira sobre David, e que tínhamos confirmação, o incidente com o homem que Chloe trouxe para casa, o envolvimento da polícia, a alegação de agressão contra ela e que havíamos exigido que ela fosse embora. Como esperado, eles ficaram inicialmente chocados e incrédulos sobre a mentira, depois profundamente chateados com o incidente policial. Houve o previsível, mas para onde ela vai? Ela precisa de ajuda, mas Mark foi firme. Ele disse a eles que os problemas de Chloe estavam além do que poderíamos lidar, que ela precisava de ajuda profissional que não poderíamos fornecer e que ela não poderia ficar conosco depois de mentir e se tornar violenta. Ele sugeriu que eles a incentivassem a procurar terapia e talvez considerar uma reabilitação, mas deixou claro que nossa casa não era mais uma opção. A conversa foi difícil e o relacionamento com os pais de Mark está tenso agora. Eles parecem estar nos culpando, pelo menos parcialmente, por desistir dela. Não tivemos notícias diretas de Chloe desde que ela saiu pela porta há 2 semanas. Ouvimos através dos pais de Mark que ela está hospedada com eles temporariamente. Eles mencionaram que ela está negando tudo, alegando que o homem a atacou e que nós a reagimos exageradamente e a não entendemos na sua situação com David. Não sabemos se John deu prosseguimento à queixa ou qual é o status do boletim de ocorrência. Não fomos mais contatados pelas autoridades. Nossa casa está quieta novamente, parece nossa novamente, mas toda a experiência deixou uma marca. É perturbador como alguém pode facilmente tecer uma narrativa de vitimismo para manipular os outros e evitar as consequências de seu próprio comportamento destrutivo. Mark está lidando com as consequências com seus pais e nós dois estamos processando o estresse e a violação dos últimos 2 meses.